dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Mais uma vez, venho trazer a você uma palavra de esperança. Jesus e seus discípulos estão reunidos e após a multiplicação dos peixes e pães, Jesus fala a seus discípulos que podem ir adiantando a viagem. Os discípulos entram no barco e seguem a viagem. Jesus então para orar e depois de algum tempo ele resolve encontrar os seus discípulos no mar. Só que Jesus foi de uma maneira totalmente diferente. Ele andou sobre o mar. E quando ele vai se aproximando do barco dos discípulos, os discípulos ficam sem saber o que está acontecendo. Será que é o fantasma? O que está acontecendo? E de repente eles veem que é Jesus que vem andando sobre as águas. E Pedro diz: se és tu, Senhor, manda eu também sobre as águas. Jesus então manda Pedro vir andar sobre as águas. E Pedro desce para andar sobre as águas. Eu imagino toda a situação, Pedro temeroso, mas aí pisa na água, meio com medo. Mas então ele começa a olhar para Jesus e tem a segurança de que não vai afundar. E Pedro começa a andar sobre o mar, olhando para Jesus. Mas em determinado momento de sua caminhada, talvez Pedro se sentindo já autoconfiante, ele começa a prestar atenção nos ventos fortes, nas ondas fortes do mar. Então Pedro começa a ficar apavorado e nesse instante ele desvia o seu olhar de Jesus e ele começa a olhar para si. Pedro começa a afundar e aí fica desesperado e clama ajuda ao Senhor. Vamos ler o livro de Mateus no capítulo 14, versículo 30 e 31, que diz assim para nós: reparando porém na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Queridos, muitas vezes na vida nós, ao invés de estar olhando para Jesus, nós olhamos para as dificuldades que nos rodeiam, nós olhamos para aquilo que nos desanima, mas o correto é olhar para Jesus. Se Pedro tão somente fixasse os seus olhos no Mestre, ele andaria até encontrar Jesus. Mas Pedro, no meio do caminho, desviou-se o olhar de Jesus. Assim acontece com muitos de nós. No meio da caminhada, desviamos o olhar de Jesus. E quando desviamos o olhar de Jesus, tudo fica mais difícil, tudo se torna mais complicado, porque confiamos apenas em nossas próprias forças. Mas Jesus hoje quer falar para você: filho, vem para os meus braços, caminhando firme, olhando para mim, e você verá que eu que te dou toda a segurança. Creia no poder do teu Deus, entrega a tua vida a Ele. Essa é a minha oração.